pedir assim para as crianças prestar bastante atenção. Então eu queria, quem for maiorzinho, trocasse com os pequenininhos viessem para frente, os maiorzinhos para trás. Vamos lá? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque, aleluia, esse culto de criança com as crianças é muito importante. Porque o Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, Ele vai falar um pouquinho hoje com as crianças. Não vou me demorar muito. Mas eu queria que as crianças prestassem bastante atenção, aleluia, na palavra que vai ser pregada para vocês hoje. Aleluia, louvado seja Deus. Amém? Se coloca de pé antes de nós pregarmos. Fecha o olhinho, põe a mão no coraçãozinho. Aleluia. Quem está com chupetinha na boca, tira a chupetinha para falar com o Papai do Céu agora. Amém? Vamos falar com o Senhor Jesus, vamos falar com Deus. Fala assim comigo: Senhor, muito obrigado por essa tarde tão gostosa. Eu sei que o Senhor recebeu cada louvor, que cada pessoa, que cada grupo cantou, louvou, dançou na tua presença. Eu creio na minha bênção. Visita o meu coração e abre a minha mente para me entender a tua palavra nessa tarde, em nome de Jesus. Agora aplaude o Senhor bem forte, com toda a força, bem forte. Aleluia, Jesus. Amém? Aleluia. Eu vou falar e vou mostrando também aqui para vocês. Pode se assentar. Aleluia. Eu vou falar sobre o belo mundo que Deus criou, que é este mundo que a gente vive. Amém? Queria pedir para as crianças prestar atenção. E eu vou estar mostrando aqui, ó. No princípio, não havia mundo. Não havia nada. Era tudo escuro. Somente existia Deus. Fecha o olhinho todo mundo. Todas as crianças, todo mundo fecha o olho. Tudo escuro, ó. Era assim, só escuridão. Era desse jeito que era o mundo antes. Só existia Deus. Só existia quem? Deus. Só existia quem? Deus. Era tudo muito escuro. E olha só, Deus teve, aleluia, começo, porque Ele é diferente de tudo. Deus queria pessoas para amar, conversar com elas. Então Deus começou a preparar o mundo para as pessoas. Então, antes de fazer as pessoas, antes de Deus criar eu e você, vamos prestar atenção na historinha. Deus, Ele criou, aleluia, o mundo. Como que Ele criou? Olha lá. Primeiro Ele fez a luz para acabar com aquela escuridão. Então, para acabar com a escuridão, Deus, Ele fez a luz. E ficou tudo bem clarinho. Depois Ele fez o céu, fez o mar e a terra. O que Deus fez? O céu, o mar e a terra. Olha, é isso aí. Ele fez as grandes árvores, as gramas verdinhas, olha só. Fez as flores coloridas, cheirosas, fez fruta bem gostosa. Deus achou que o mundo estava ficando bom e Ele continuou a criar o mundo. Então, quando você vê uma árvore lá fora, tudo que existe foi o Senhor que fez, foi Deus que fez. Fez o sol para aquecer a terra. Olha lá. Fez o sol para aquecer a terra, fez a lua e as estrelas para enfeitar a noite. Agora, aleluia, vou fazer os animais. Deus resolveu. Fez as aves, os passarinhos para voar no céu. E Ele criou os peixes e encheu os mares de peixe. Ele fez, aleluia, tudo o Senhor fez. Ele fez também os cavalos, as vacas. O que Ele fez? Os cavalos, as vacas. Estou prestando atenção, estou gostando de ver. Eu vou perguntando para ver quem está prestando atenção. Aleluia. Fez os cavalos, as vacas, os gatos, os cachorrinhos.
Fez os camelos, os tigres, os leões, fez besouros, caracóis, as borboletas. Deus fez todos os animais da terra. Quando o mundo ficou todo prontinho, aí sim Deus fez o primeiro homem e a primeira mulher. Alguém sabe, eu já ouvi falar, como que era o nome do primeiro homem? Adão e Eva. Olha! Adão e Eva. O nome do homem foi Adão e o nome da mulher é Eva. Deus me mostrou o mundo e disse: fiz o mundo para vocês, tomar conta dele. Deus planejou um mundo limpo para nós. Deus fez o mundo e ele fez as primeiras pessoas, Adão e Eva. Deus fez um jardim muito bonito. E no jardim havia um belo rio de águas clarinhas. Que cor que eram as águas? Havia grama verde e flores coloridas. Havia árvores que davam sombras e árvores que davam frutos bem gostosos. O sol aquecia a terra de dia, a lua e as estrelas brilhavam de noite no céu. Os animais passeavam pelo jardim que Deus fez. Deus falou para Adão e Eva, olha só, Deus deu uma ordem para Adão e Eva: fiz esse jardim para vocês morar nele. Ele tem tudo o que vocês precisam. Cuide bem deste jardim. Deus falou: vocês podem comer de todas as frutas daqui, mas não comam a fruta daquela árvore especial que está no meio do jardim. Adão e Eva viviam felizes no mundo, no lindo lar que Deus fez e colocou eles ali. Ali eles plantavam, colhiam frutos, aprenderam que alguns animais podiam ajudá-los, aprenderam que as vacas e as cabras lhe davam leite bem gostosos para beber. Eles achavam muito bom morar ali e lembravam, não devemos comer das frutas das árvores que estão no meio do jardim. Sempre lembrava disso. Nós não podemos comer da fruta, porque Deus falou para a gente comer de tudo, menos da fruta que está no meio do jardim. Adão e Eva viviam felizes no lindo jardim que Deus havia preparado. Quando sentiam fome, tinham o que comer. Trabalhavam, mas não ficavam cansados. Nunca sentiam dor, não ficavam doentes. Eles sentiam dor? Não. Ficavam doentes? Não. Quando eles trabalhavam, eles se cansavam? Não. Eles não sabiam que era cansaço. Olha só, porque eles estavam obedecendo, eles não tinham mexido na árvore que Deus falou para não mexer. Olha só. Todas as tardes Deus vinha conversar com eles. Porém um dia, o diabo entrou numa serpente e veio falar com Eva. Vocês estão vendo a serpente aí, ó? Sim. O diabo entrou nessa serpente e veio falar com Eva. Estas frutas são muito gostosas. São melhores do que as outras. Por que você não come uma? Aí a Eva disse assim: não, Deus falou para não comermos dela. Não ligue para o que Deus falou. A fruta é boa, você vai gostar. Eva pegou uma fruta e comeu. Deus deu a Adão e ele também comeu. Quando eles comeram, eles obedeceram a Deus? Não. Deus falou para eles o quê? Não comeram. Pois é, e eles comeram. Então os dois sentiram o que não havia sentido antes. Começou a sentir medo e tristeza. Eles não sentiam antes tristeza nem medo, mas depois que desobedeceram a Deus, começaram a sentir isso. À tarde, Deus veio de novo conversar com eles, dessa vez muito triste. Deus lhes falou: vocês não querem mais ficar nesse jardim? Vocês me desobedeceram. Adão e Eva tiveram de sair do lindo jardim. Agora era tudo diferente. Agora eles ficavam cansados, ficavam tristes, ficavam doentes. Tudo porque desobedeceram a Deus. Adão e Eva tiveram filhos. Seus filhos cresceram
cresceram e tiveram filhos também. Assim o mundo foi ficando cheio de pessoas. Mas as pessoas do mundo se tornaram más, muito más. Aleluia. Todas esqueceram de Deus. Todas, menos Noé e sua família. Noé amava a Deus. Noé obedecia a Deus. Deus lhe falou: Noé, eu vou mandar muita chuva sobre a terra. Faça um barco grande, bem grande, você e sua família, e os animais vão ficar dentro do barco enquanto chover. Noé obedeceu a Deus? Sim. Noé obedeceu, fez o barco do jeito que Deus mandou. Botou dentro do barco um casal de cachorrinho, um casal de girafa, de macaco, de coelhos, de gato, de passarinho. Um casal de cada animal que Deus criou, Noé colocou lá dentro da arca. Deus trazia os animais até ele e ele fazia os animais entrar na arca. Depois ele e sua família entraram no barco. A chuva começou a cair. Choveu, choveu, choveu. As águas cobriram as casas, cobriram as árvores, cobriram todas as montanhas. Todas as pessoas acabaram o quê? Quem não entrou no barco, o que aconteceu? Morreu. Todas as pessoas desapareceram na água. Todas menos e sua família. Eles estavam seguros no grande barco que Deus fez. O que a gente aprendeu com essas histórias que a gente leu? Aleluia, glória a Deus. Que nós devemos obedecer, pode falar. Obedecer a Deus, não desrespeitar. Isso, que a gente tem que obedecer a Deus, né? Não desrespeitar as ordens dele. Se ele falar assim, não faz assim, a gente não deve fazer assim. Então nós temos que aprender. Nós aprendemos que quando Adão e Eva desobedeceu a Deus, eles acabaram tendo consequência o pecado deles. Toda vez que a gente peca, existe uma consequência. Então Deus criou o homem para viver em obediência com a palavra dele. É difícil, mas aleluia, toda vez que a gente não conseguir obedecer a Deus, a gente deve dobrar o joelho e falar: Senhor, me perdoa, porque eu não te obedeci. Senhor, me perdoa, porque olha o que eu fiz, né? Falar para Deus, contar para Deus o que a gente fez, pedir o perdão dele, se arrepender de verdade, aí ele perdoa, aleluia, e continuar na presença dele, com essa vida que ele nos deu para viver, sempre na presença dele. Então, aleluia, quando a gente desobedece o papai, a mamãe, a gente está desobedecendo a Deus. É importante, aleluia, o homem, né, o menino, a menina de Deus, o jovem, a jovem de Deus, saber que, aleluia, deve obedecer pai e mãe. É importante saber que deve obedecer tio, tia, vovó. Não pode falar alto com essas pessoas, porque Deus, ele fica triste. Não pode querer enfrentar essas pessoas, porque Deus não se agrada, Deus se entristece. Tem hora que o papai e a mamãe não entendem a gente. Aí a gente fica bravo. Eu, quando era criança, quando era jovem, quantas vezes a minha mãe falava comigo, eu não era crente naquela época. Eu não tinha alguém para falar. Mas ela falava comigo assim, muito brava. E eu ia para o quarto e fechava a minha porta. E eu mostrava o dedo para ela. E xingava ela por trás dela. Ela não ouvia. Mas Deus ouvia. Quando eu aceitei Jesus, eu falei: Senhor, me perdoa. Porque eu descobri que não pode, por mais difícil que a mamãe for, por mais bravo, aleluia, que a mamãe e o papai tiver, nós precisamos obedecer a eles, porque eles nos amam, e eles sabem porque está falando daquele jeito com a gente. Então nós devemos sempre honrar o papai e a mamãe, e quando honramos pai, mãe, tio, tia, nós somos honrados por Deus. A Bíblia diz assim, que aquele que obedece pai e mãe vai ter dias prolongados na terra. Vai viver muitos e muitos anos. Por quê? Porque obedece. Dessa forma estamos obedecendo a Deus. Pode falar alto com o papai e a mamãe? Não. Pode xingar?
homem que chamava Eliseu. Ele estava numa rua. E ele estava descendo aquela rua. E tinha uns moleques brincando, algumas crianças, alguns rapazes brincando ali. Garotos. Eram uns 40, se não me falha a memória. 40 e poucos garotos brincando ali. E de repente, quando Eliseu passou, Eliseu era careca, ele era meio calvo. Quase não tinha cabelo, todo careca em cima. E ele estava subindo, e quando ele subiu, a molecada começou a ver ele. Sabe o que eles começaram a fazer? Zombar da careca dele. Começou a falar: sobe, calvo, sobe, riam e zombavam. Deixou o homem de Deus muito triste. Sabe o que aconteceu com eles? Saíram 2 ursas da mata e comeram. Atacaram aquelas crianças, não sobrou um. Sabe por que essa passagem? Porque nós devemos respeitar também os nossos amiguinhos. Lá na escola, não devemos rir daquele menino que vai de sapato furado. Olha, o sapato dele está furado, começa a rir dele, não pode. Sabe por quê? Porque às vezes, se ele está com aquele sapato furado, é porque a mamãe e o papai dele não tem dinheiro para comprar sapatos novos. Então nós não devemos zombar. Se a pessoa está com o cabelo todo despenteado, é porque não tem uma mamãe, às vezes, e um papai para ir lá e arrumar o cabelinho. Não teve tempo, às vezes a mãe trabalha. Então, não devemos